Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos dar início hoje aqui a nossa matéria sobre o Monoafrente 3, tá? Módulo 9, onde nós iremos falar sobre a excreção humana. Pessoal, quando a gente fala um pouquinho sobre excreção humana, e inclusive nós vamos falar mais específico dos mamíferos, né? Nós já estamos passando por um processo mais evolutivo, mais diversificado e mais assim classificado como o sistema de excreção, que vai ter a melhor eficiência, desde a gente observando lá o sistema de excretas inicialmente lá dos platelmintos, dos nematelmintos, dos artrópodes, dos peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, répteis, anfíbios em si, a gente vai observar, né, que esse sistema dos mamíferos aqui ele vai ter uma melhor qualificação. Né? Nós temos lá, já até nós falamos um pouquinho sobre os amoniotélicos, que vão excretar amônia, né, precisa de grande quantidade de água, os uricotélicos, né, os ácidos úricos, e também agora aqui os mamíferos, né, que vai ter aí a ureia. Então, ou seja, nós vamos estar observando essa relação juntamente com eles, beleza? Então, pessoal, quando a gente fala um pouquinho de excreção, nós temos diversos tipos de excreta, não somente o excreta dos rins, tá? Nós vamos estar falando também da pele, que vai excretar aí, no caso, o suor, né? Que é um subproduto também aí da excreção. No fígado, que vai eliminar a bile, né? Que vai ter também excretas com pigmentos biliares. O pulmão, que vai excretar água e dióxido de carbono. Então também a gente pode estar fazendo essa relação um pouquinho também com a excreção. O rim, pessoal, no caso aí, ele vai ser a nossa unidade, né? Que vai ter aí os néfrons. Esses néfrons, ele vai estar a média aí de 1 milhão por néfron, né? No caso, assim, 1 milhão de estruturas aí de filtradores do nosso rim, que aí vai estar dividido em diversas partes. A gente tem o córtex renal, nós temos a coluna, né, renal, no caso o cálix dele aqui, tá? Essas partes assim que é só para a gente mesmo compreender a anatomia dele, tá bom? A cápsula, a formadura dele, tá bom? A artéria, né, no caso a artéria que vai levar o sangue, né, a veia renal, tá bom? A pelve e os ureteres aqui que vai aí, no caso, fazer ligação com a bexiga. Já quando a gente pega aqui ele mais aproximado, nós vamos estar observando o que? A estrutura dele. Então essa estrutura aqui, principalmente, você tem que saber o nome de uma por uma. Então nós vamos ter aqui a cápsula de Bowman, tá? A cápsula de Bowman que eu vou ter o glomero dentro dela, né? Que vai fazer aqui, no caso, a passagem do sangue, né, pessoal? A filtragem dele. Nós vamos ter o túbulo contorcido aqui. Temos aqui artérias e veias, né, no caso aqui que vai estar ligado aqui a alça de Henle e o tubo contorcido distal, que vai se ligar aí nos ductos coletores que vão coletar esse excreta para ser liberado ali nos ureteres, tá bom, pessoal? Então, ou seja, é importante eu saber cada nominho desse aí? Muito importante. Então, lembrando aí, cápsula de Bowman, glomero, tubo contorcido proximal, artéria, né, no caso alça de Henle, tubo contorcido distal e ducto coletor. Quando a gente fala também um pouco nesse processo, a gente tem que analisar ele por um todo, tá? Então nós vamos ver aqui no caso a veia cava inferior, aqui a gente vai estar observando também aqui a aorta, tá? Aqui as glândulas suprarrenal, tá? A veia renal, artéria renal, o rim em si, tá bom, pessoal? No caso aqui o ureter, a bexiga e a uretra. Eu já vi alguns exercícios eles cobrando essa sequência lógica aqui, ó. Então, o rim, ureteres, bexiga e uretra, até, né, ser expelido aí pelo corpo, beleza, pessoal? Aqui a formação da urina, ela vai ocorrer aqui, né, no caso, nos néfrons. Então, tem a filtração glomerular, a reabsorção e a secreção tubular. Nós vamos ver uma por uma, parte por parte, para a gente poder analisar ela, beleza? Então, ou seja, o sangue ele vai chegar aqui pela arteríola aferente, vai entrar aqui no cápsula de Bowman que vai ter os glomérulos, e vai também aqui, ou ele vai correr aqui no caso,
né, para o tubo contorcido proximal, passa pela alça de Henle, onde vai acontecer a reabsorção. Olha aqui, essa parte aqui é a parte da reabsorção, né, de substâncias úteis. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre ela depois. Aqui, pessoal, reabsorção de água na alça de Henle, né, ele vai reabsorver esse material, a água aqui, para aproveitar. Aqui vai ter aqui a eliminação de ativa discretas, no caso aqui a reabsorção ou a liberação de alguns catabólicos aí que não são muito importantes, que são liberados também aqui. Aqui nós temos capilares sanguíneos, ducto coletor, no caso aqui, nessa parte onde ocorre também um pouquinho da reabsorção de água. E aqui urina, né, para os uretérios aqui que vai para a bexiga, da bexiga para a uretra. Não confunda os uretérios com a uretra, beleza? Então, esse aqui é a sequência que a gente tem que observar. Parte por parte, pessoal. Entender cada parte, analisar cada elemento, cada estrutura dela é muito importante para a gente. Na filtração glomerular aqui, no caso que vai acontecer na cápsula de Bowman, o sangue vai chegar no capilar sanguíneo pela arteríola aferente, não confunda, tá, pessoal? Porque isso que é importante, como que ele chega pela arteríola aferente, que tem a aferente aqui e a... Então é importante a gente classificar uma aí, tá bom? Que ele é forçado pela pressão sanguínea, tá bom? Pela capsular dessas cápsulas aí, que tem paredes semipermeáveis. Então, ou seja, uma parte desses plasmas vai extravasar e a outra vai ser filtrada, né, para o interior aqui dessa cápsula. Então ela vai entrar aqui para dentro aqui, né, a estrutura do sangue. Então, ou seja, esse líquido filtrado aí, no caso, ele vai passar pelo processo da reabsorção, né, vai reabsorver a quantidade de água. Aqui vai ser a secreção de metabólicos, que vai ser eliminado também na urina, tá? E organizando aí o processo ainda de filtração glomerular, beleza? Vamos continuando aí. Na reabsorção, observa que a gente tem várias vênulas renais, né, capilares aí no caso aqui, que vai reabsorver, pessoal. Essa material vai ser reabsorvido. Então, ou seja, ao longo dessa parte aqui do tubo contorcido proximal da alça de Henle, nós vamos ter essa parte aí da absorção, tá bom? Nos casos aí, até atingir o ducto coletor aí no caso. Bom, então, ou seja, a água, substâncias, né, no caso aí vai ser absorvida. Por quê? Por que jogar elas fora? Elas sendo que elas podem ser absorvidas, né? Então, ou seja, é importante não perder tanta água nesse processo aí. Também nesse processo aqui, pessoal, né, no substância aqui né, pode ser organizado, no caso ela pode se absorver, né, para evitar perder, por exemplo, água, sais minerais, substâncias alimentares, que entram nesse processo também. Então, ou seja, isso tudo pode ser reabsorvido aqui na parte do tubo, tá bom? Então, ou seja, esse material ele pode ser, no caso, reabsorvido aí através de um gradiente de concentração básica também, lembra lá? Né? Do material no caso, de menor concentração para a parte onde ele tem mais concentração, ou seja, no caso, contra o gradiente de concentração, se ele vai contra o gradiente de concentração, eu posso falar que ele acontece de forma ativa, né? Então, ou seja, aí para o interior do capilar sanguíneo, tá bom? Então, ou seja, relacionando aí esse processo de reabsorção. Aqui dá para a gente observar, né? Chega pela arteríola aferente, pela pressão sanguínea que é feito o processo de filtração, tá? E aqui ele vai aqui fazer o processo de reabsorção desse material. No caso, o hormônio que atua aqui sobre o rim, pessoal, é o antidiurético, o ADH. Bom, então, ou seja, ele faz aumentar a permeabilidade dessa membrana. Então, ele aumenta a reabsorção da água. Então, quando tem ausência desse ADH, ela torna-se impermeável. Então, a água, né, no caso aqui, ela vai ser eliminada na urina. Então, pessoas, por exemplo, quando ingere o consumo de bebida alcoólica aqui, ele vai aumentar o volume da urina. Não sei se você já percebeu em alguma festa, em algum lugar, a pessoa quando ela bebe álcool, geralmente ela começa no banheiro toda hora, porque ela aumenta, no caso aí, a produção de urina, né, em função aí, do caso, supressão aí do hormônio ADH, tá bom? Então, o que ele faz aí no caso? Ele controla aí a absorção de água ali nessa parte do tubo contorcido dele aí, tá bom? Para poder absorver mais material.
ou liberar. Então ele vai fazer esse controle, tá bom, pessoal? Secreção tubular, nessa parte da secreção aqui, pessoal, já é o processo aí que o néfron faz para eliminar substâncias indesejáveis, tá bom? Então, por exemplo aqui, o caso de antibiótico, a pessoa doente ela recebeu, ela vai ser excretada ativamente na urina, ou seja, então através desse tubo contorcido aqui, ele já vai eliminar essa excreção aqui na urina, já para fora. Então, sem passar pelo processo de filtração aqui, então é um chamado de secreção tubular, tá bom? Então ele vai formar ativamente a urina aqui por esse processo do tubo. Tem a reabsorção, a filtração aqui, reabsorção e aqui essa parte da secreção que já vai jogar direto na urina fora. Drogas, essas coisas assim, é passado dessa forma também. Belezinha, pessoal? Entendeu essa parte aí, então da excreção, pessoal? Então, gente, é importante a gente observar toda a sequência: cápsula do Bowman, glomero, tubo contorcido proximal, né, alça de Henle, tubo contorcido distal, ducto coletor, a parte dele que faz a filtração, a reabsorção, a eliminação ativa, no caso aqui, de excreto desses metabólicos, onde faz a reabsorção, e os ductos que vão conduzir esse material para fora do corpo, tá bom? O ADH, que é o hormônio antidiurético, lembrando aqui, né, que ele é atuado ali pela hipófise, né, pessoal? Então ele é guardado na hipófise aqui, e ele que vai regular, no caso, o ADH, tá bom? O controle dele aí e o volume dessa urina, tá bom? Na secreção tubular, eu falei também das partes dela aí, e é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar agora aqui alguns exercícios para a gente poder passar para atividades específicas, beleza? Vamos lá então.